Em outro trecho, o Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Então, não vamos ser hipócritas. Quem matou o Teori não foi acidente de avião, não foi nada. Esse avião é o avião mais seguro do mundo, ali que conhece. Não, Datena, com certeza vai ter essa teoria da conspiração, deve campear aqui por Brasília e pelo país inteiro, porque é como você falou, uma coisa puxa a outra, né, Datena? Ninguém vai esquecer que o ministro Teori Zavascki era o relator dos casos, dos processos dos principais políticos envolvidos no caso aí da Lava Jato, em toda essa investigação. Há poucas horas atrás, uma fonte anônima da Aeronáutica comunicou ao jornal Estadão que investigadores do CENIPA identificaram que a gravação entre o piloto da aeronave que conduzia o ministro Teori Zavascki foi apagada do sistema da Torre de Controle do Rio de Janeiro. Olha aqui o documento. No dia 3 de janeiro de 2017, a foto dele foi vista por quase 1.700 vezes. Tá? A pergunta que a Polícia Federal está se fazendo é a seguinte: por que no dia 3 de janeiro fizeram tantas pesquisas sobre esse avião? Conspiração, não sei se é ou não, mas é um elemento que a Polícia Federal está investigando. Quem estava bisolhando no avião do Hotel Emiliano e que levou à morte do Teori Zavascki e das outras pessoas. De acordo com a reportagem, Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. Mas o Teori era o cara que estava mergulhado em vários processos de gente grossa aí da República, de políticos envolvidos na Operação Lava Jato. É grave! É grave! Não nos impressionemos. Porque o que está por vir, deputado Leão, é ainda pior. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, morreu hoje à tarde na queda de um bimotor em Paraty, no sul do estado do Rio. O avião levava 4 pessoas. Filho do ministro do STF Teori Zavascki, Francisco Zavascki postou, em maio de 2016, sobre supostas ameaças que seu pai e sua família estariam sofrendo. Em outro trecho, o Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. E que estava, Datena, na iminência de anunciar aí, para ser cronológico, por exemplo, a grande delação da Odebrecht. De acordo com a reportagem, Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, disse que o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, que foi negado ontem, é mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações da Operação Lava Jato. Nós temos que afastá-la antes que seja tarde. E faz referência até ao Supremo? Será que isso é normal? Mataram o Teori. Políticos mataram o Teori. Agora, fundamental, Boixá, a presença de um ministro relator no Supremo que tem chancelado, que tem dado respaldo às decisões tomadas. Um detalhe equilibrado, né? Que era o Teori Zavascki. Muito bem. Um cara equilibrado, assim. Equilibrado, um cara seguro, de poucas palavras, como convém a um ministro de uma Corte Suprema, etc. Em outro trecho, o Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Porém, alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Botar o Michel, um grande acordo nacional com o Supremo, com todo mundo e parava tudo. E delimitar onde está. Ameaças, tentativa de coação e intimidação ao ministro Teori Zavascki. Seguido a este fato, senhor presidente, em Porto Alegre, um grupo de pessoas se dirigiu à casa do ministro Teori Zavascki. Passou a divulgar também nas redes sociais o endereço dos seus familiares,
o seu endereço em Brasília, chamando a população e as pessoas para que fossem para as casas dos familiares do ministro. Durante toda a madrugada, se sucederam diversos tipos de manifestações. E, paralelo a isso, nas redes sociais, um conjunto de publicações, todas elas de caráter intimidatório, violento, agressivo, com ameaças à sua integridade física, ameaças aos seus familiares e assim por diante. Filho do ministro do STF Teori Zavascki, Francisco Zavascki postou, em maio de 2016, sobre supostas ameaças que seu pai e sua família estariam sofrendo. Em outro trecho, Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. As gravações revelam algo ainda maior. Não resta dúvida, senhor presidente, que trata-se de um fato que nós não temos registro no Brasil no período recente. E talvez não tenhamos no mundo uma situação semelhante aonde um ministro da Suprema Corte sofra esse tipo de agressão ou de intimidação por conta de uma decisão que tenha adotado. Porém, alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado, escreveu Francisco em seu Facebook. À época, Teori chegou a comentar com alguns veículos sobre a postagem do filho e confirmou a existência de ameaças. Se garanta que esta situação gere inquéritos, que se investigue os autores, que se investigue aqueles que estão incitando ódio nas redes sociais e que também sejam responsabilizados pelos atos que nós assistimos na noite e na madrugada de hoje, em frente à residência do ministro do Supremo Tribunal Federal e também nas casas dos seus familiares. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. E na versão de Jucá, eles teriam relacionado a saída de Dilma ao fim das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Operação Lava Jato. Jucá disse: conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições de sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Não vai parar nunca, entendeu? Em outro trecho, Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Jucá, senhor presidente, expôs a nomenclatura da trama ilegal e criminosa, envolvendo inclusive, segundo ele próprio revelou, as Forças Armadas e o STF. De acordo com o jornal, Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. E perguntou: como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer... Mais adiante, segundo a Folha, Machado voltou a dizer: então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída. É grave! É grave! Ele diz que a Michel Temer articularia um grande acordo nacional com o Supremo, inclusive, segundo ele, para parar a Lava Jato. Sérgio Machado e Jucá falaram também da crise política e do impeachment de Dilma. Machado diz: Romero, então, eu acho a situação gravíssima. Jucá responde: eu só acho o seguinte, com Dilma não dá. Nós temos que afastá-la antes que seja tarde. E faz referência até ao Supremo. Será que isso é normal? Inclusive, durante o recesso, ele chegou a dizer que ele estava estudando o processo por processo, daí por diante. Esperava-se que na volta do recesso do judiciário, coisas cabeludas viessem à tona. Né? E lógico que vai ter teoria da conspiração, dizendo que derrubaram a vida do ministro. Então morreu. Será que isso é normal na República? Por que prenderam o Delcídio e por que caçaram o Delcídio? Por que foi isso, hein, deputado Moroni?
Será que isso é normal? Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas eu defendo só o Renan que está contra essa um aborto. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Coelho. Não esqueça da Coelho está morto. Não, é um acordo. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e parava tudo. E aí delimitar onde está. Quando foi dito que há que se fazer um grande acordo, um pacto no país para dinamitar a Lava Jato e a única saída era afastar a presidenta Dilma. Machado ainda diz: aquele pessoal que resistiu acordou e vai dar... Tem que ter um impeachment. E Jucá completa: tem que ter impeachment, não tem saída. Descobriram que justamente ao contrário, o que levava alguns dos líderes a apoiar esse processo era o desejo de patrocinar, de proteger e de garantir a continuidade da corrupção. Não nos impressionemos, porque o que está por vir, deputado Leão, é ainda pior. Hoje apareceu só a ponta do iceberg. Amanhã ou depois virão as próximas gravações. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. De acordo com a reportagem, Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. Preparem-se, porque a ressaca virá. O rebote dessa covardia virá. E muita gente do PSDB, do PMDB, em primeira mão eu dou a vocês. 42 nomes do PSDB, 48 nomes do PMDB e 56 nomes do PT. Os três partidos. Portanto, mataram o Teori. Agora, não mataram a Lava Jato. Tomara que não. Porque o jornalista sério não tem que ter medo de morrer, não. Até porque morrer, como dizia o apóstolo Paulo, Filipenses, morrer é lucro, viver é Cristo. E morrer por uma causa é bom demais. Você é bem recebido lá em cima por Deus. O duro é morrer sendo um merda aqui nessa vida. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Então, não vamos ser hipócritas. Quem matou o Teori não foi acidente de avião, não foi nada. Esse avião é o avião mais seguro do mundo, ali que conhece. Nos Estados Unidos, todo governador só usa esse avião King Air. E ninguém nunca ouviu falar que um governador americano morreu nesse avião. Então morreu aqui no Brasil, por quê? Porque foi morte, como não se explica até hoje, morte de Eduardo Campos, de Celso Daniel. Agora, em avião, essa não, eu não caio, não. Eu não babo, não. Não sou idiota, não. Mataram o Teori. Políticos mataram o Teori. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu.